Rapaziada, Mano Menezes não perdeu a oportunidade de dar uma alfinetada no Flamengo de Felipe Luiz. Ele foi perguntado sobre a expectativa dele de encontrar o Flamengo novamente. Se liga no que ele falou. O favorito do Fluminense tem sido a equipe que mais tem dado dificuldades para o Flamengo. Tem favorito na sua visão ou acredita um jogo muito equilibrado? Olha, finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm... Tem favorito do Fluminense tem sido a equipe que mais tem dado dificuldades para o Flamengo. Tem favorito na sua visão ou acredita um jogo muito equilibrado? Olha, finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos nós que funcione. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Em alguns momentos lá atrás a gente optou mais, no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Quando você já falou sobre parte tática, técnica, você imagina na final, o que pode acontecer em dois confrontos de grandes times, mas nós temos que falar de um aspecto que a gente não pode fugir nunca. E está dando polêmica desde o jogo do Flamengo com o Vasco, que é o VAR, o famoso VAR. Qual o seu entendimento? Que explicaram para você sobre o procedimento. O VAR tem que ter realmente um critério diferente para não ter esse tipo de polêmica. Um tem um entendimento, outro tem um entendimento, uma competição estadual tem um procedimento, competições nacionais têm outro procedimento. Acho que você é uma voz forte para falar sobre o tema e o que você compreende sobre esse assunto, que pode definir essas duas finais da arbitragem, né, também. Eu não vou falar especificamente dos jogos do nosso adversário, porque seria deselegante de nossa parte. Acho que não cabe a gente, tá? O que a gente quer sempre, nós do lado de cá, é que as coisas sejam coerentes, sejam padronizadas, sejam igual para todo mundo, tá? Mais larga, menos larga, mais fina, para mim não muda nada a dúvida que pode causar cada lance. Porque se você botar ela mais larga a linha, também vamos ter dúvida. Se você botar mais fina também, não é isso. A questão não é essa. A questão é que nós dissemos, quando o VAR chegou, que nós iríamos melhorar os lances duvidosos para que o torcedor tivesse mais certeza de que as coisas são mais transparentes, mais corretas e tudo. E não é isso que a gente está vendo pelo Brasil afora. Então... galera, vocês viram aí que o jornalista ele quis dar uma cutucada no Flamengo, né? Porque o jogo do Flamengo no sábado teve aquela questão do VAR, do gol se estava impedido ou não, né? Tá causando polêmica entre torcedores rivais. O Vasco, por exemplo, tá falando pra caramba, a Ferdi até emitiu uma nota sobre isso. E o cara quis jogar essa pra cima do Mano. E aí, o que você acha? Enfrentar o Flamengo, polêmica de VAR, a favor deles, o que você acha? O jornalista ali, provavelmente alguém que torce pro Fluminense, fez essa pergunta, né? E o Mano se saiu bem. Agora se liga, o Casagrande vai trazer a nota que a Ferdi deu uma lapada pro Vasco, né? Que fez críticas sobre a arbitragem. Se liga aí. Vamos logo para um dos principais assuntos do vídeo, galera. Porque a Ferdi se pronunciou e rebateu as declarações do presidente do Vasco, o Pedrinho, e foi uma lapada muito bem dada, hein? O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, com o objetivo e rebateu as declarações do presidente do Vasco, diferentemente do adversário.
Mas vamos logo para um dos principais assuntos do vídeo, galera, porque a Ferg se pronunciou e rebateu as declarações do presidente do Vasco, o Pedrinho, e foi uma lapada muito bem dada, hein? O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco em entrevista coletiva, arguindo a celeridade da decisão do VAR no gol de empate da equipe do Flamengo, ressalta o seguinte: o Vasco participou da reunião dos clubes realizada antes do Campeonato Carioca para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. Isso aí está se referindo à espessura da linha do VAR, que passou de 6 centímetros para 12 centímetros. Ou seja, o Vasco não pode reclamar, porque não só participou da reunião, como também aprovou a mudança nesse regulamento. Outro ponto aqui: o aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio o objetivo final é beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não há impedimento. O presidente do Vasco provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha com 12 centímetros. O protocolo da aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada, fato que não houve no lance em comento, prevalecendo então acertadamente sobre os ditames técnicos e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. O presidente do Vasco e o gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhes foi demonstrada a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos do acerto da decisão. Como de praxe, em atenção e respeito ao filiado, os membros do departamento de arbitragem estarão à disposição de representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre a arbitragem, na próxima segunda-feira, 10 de março, das 15 horas às 18 horas, para os necessários esclarecimentos, as dúvidas e ponderações. E para finalizar, vale ainda informar que, além da análise técnica do DEAF, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro publica integralmente os relatórios sobre o desempenho da arbitragem elaborado por analistas independentes de empresas especializada internacional e assim o fará tão logo o receba. Gente, diante dessa nota aqui, eu acho que o presidente do Vasco da Gama deveria até pedir desculpas, porque foi uma resposta muito bem dada. Para quem gosta de UFC aí, foi aquele diretão que o cara cai, esquece, não levanta mais, porque que resposta! Nossa Senhora, foi muito bem feito. Olha, eu vou te falar, poucas vezes eu vi uma nota muito bem escrita como essa. Uma resposta, obviamente. Parabéns à Ferg pela resposta. Dito isso, pessoal, vocês já se convenceram, torcedores do Vasco, que o Bruno Henrique não estava impedido? Pois é, se você continua ainda com essa visão, eu acho que você está pensando errado. Inclusive, já vou logo para o próximo assunto aqui, porque eu fiz um texto que muitos torcedores do Vasco não gostaram de ler, mas é a verdade. Outros gostaram de ler e me parabenizaram, falando que tá certo, eu sou torcedor do Vasco, você é torcedor do Flamengo, mas eu tenho que concordar com você. E o texto foi o seguinte, é curto, galera, preste atenção. Eu disse o seguinte: entendo o torcedor do Vasco reclamar da arbitragem, bem polêmica no jogo contra o Flamengo, mas achar que a derrota foi por conta do erro ou não do VAR é um ledo engano. O vascaíno deveria voltar a mira para outros alvos, pensando na continuidade da temporada. O Flamengo deu um choque de realidade ao Vasco e poucos torcedores estão enxergando dessa maneira. Alguns questionamentos: vale a pena manter Alex Teixeira, Coutinho, Souza e Paê no elenco? Qual foi a avaliação para contratar Lloyd Augusto? Marcelo Santana tem potencial para ser mantido como diretor? Rapaziada, deu pra ver aí a nota, né? Foi bem cirúrgica. O pessoal do Vasco tem feito bastante reclamação sobre esse lance do gol, né? Impedido ou não. Pedrinho, presidente do Vasco, falou bastante coisa também. Claro, eu gosto do Pedrinho e tal, cara gente boa, inteligente até. E é óbvio que ele vai puxar pro clube dele, né? Que é o Vasco. Mas, cara, como a nota falou, né? Poxa, pessoas do Vasco foram dentro da cabine,
viram, eles receberam explicação e eles mesmos afirmaram, reconheceram que não estava impedido, não teve erro. Então, assim, ficaria, como o Vene Casagrande falou, né, mais justo, mais bonito pro Vasco emitir uma nota pedindo desculpa, né? Querer justificar a sua eliminação por causa desse lance não vale a pena, né, galera? Não tem sentido nenhum. Afinal de contas, como o pessoal tem falado aí nas últimas semanas, parece que Flamengo e Vasco já não existe rivalidade. Os últimos 32 jogos eles ganharam 2. Então ficaria menos feio para eles se eles ficassem quietinhos, assumissem a eliminação e não falassem nada de arbitragem. Mas, como a gente viu recentemente, né, até jogadores do Vasco já estão sendo influenciados por esse pensamento, né, de vitimista. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. O link da entrevista do Mano Menezes e o link do Vene Casagrande vai estar aqui também na descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu!